frenas, né? Muito bom com a situação. Olá! No programa Em Discussão Especial, vamos falar da edição 2019 da FEAFRO. Aqui comigo nos estúdios da Rede Alesp, eu recebo a presidente da FEAFRO, a Silvana Saraiva, e também a diretora de turismo da FEAFRO, a Solange Barbosa. Sejam bem-vindas à Rede Alesp. É importante, em primeiro lugar, a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp o que é a FEAFRO. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui hoje e poder falar um pouco desse trabalho que nós já estamos fazendo há quase 15 anos, que é a Feira de Negócios e de Relacionamento Internacional com os países do continente africano. É isso que é a FEAFRO. A feira nasceu, inclusive, por uma iniciativa do Estado de São Paulo, né, para as ações afirmativas, que, na época, foi um decreto, né, do governo, e que tinha um inciso que dizia para fazer uma feira étnica temática. Na época eu fui apresentada a esse decreto e eu vi esse inciso e eu entendi que nós tínhamos que iniciar e trabalhar as relações com o continente africano e pautadas principalmente nas relações comerciais. Porque, embora nós temos todos os nossos laços históricos e culturais, e inclusive já reconhecemos isso através até das nossas raízes, né? Principalmente da cultura, e, enfim, mas na questão comercial ainda era muito frágil, né, naquele período. Então, as relações comerciais de uma África que naquele período emergia para a independência dos países, para a democracia, o Brasil estava muito fora dos grandes players internacionais desse relacionamento. Então, por isso que nasceu a FEAFRO, para incentivar as relações tanto dos governos como também das empresas e enfim, dessa relação para a construção da nova África. Agora, a FEAFRO, vamos até prestar serviço, ela acontece quando e onde? Bom, ela vai acontecer na sua 4ª edição, no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, né, dias 20 e 21 de novembro. Tá, ela vem com o slogan esse ano, o Brasil será a África, né? Qual que é a importância, né, desse intercâmbio? Bom, eu acho que a maior importância é diminuir a distância, né? Porque o continente africano, as pessoas entendem a África como um país só, e a África é um continente. São 54 nações que compõem esse continente. Então, nesta edição, nós vamos trazer 32 países desse continente e as empresas, as pessoas terão oportunidade de conhecer 32 países. Então, será um momento muito interessante para desenvolver essa relação. E, além desses 32 países da África, terão 9 países da diáspora africana, né? Então, acho que é um momento muito peculiar e numa data emblemática, que é o 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Consciência Negra. Agora, Solange, exatamente, qual que é a importância, né, dos laços de turismo entre os dois países? Qual é em fator de desenvolvimento econômico, em fatores culturais? O que a gente pode falar a respeito disso? Então, a gente está num momento em que o negro brasileiro se volta para o continente africano, ele deixa de ser aquele lugar imagético, né, para ser um lugar real, e procuram o continente africano turisticamente para poder entender suas origens e também fazer as ligações com o Brasil. E a mesma coisa com os países africanos, no sentido de entender como a diáspora se desenvolveu. Então, a gente está num momento muito interessante nessa busca de informações, de conhecimento e reconhecimento também. Agora, a feira tem expositores de agricultura, energia, infraestrutura, indústria. Qual que é a grande importância do desenvolvimento, né, na verdade, das relações comerciais entre o Brasil e a África? Bom, tem um professor aí que disse que para cada problema
africano tem uma solução brasileira, né? Eu hoje até digo que para cada solução brasileira também há uma cooperação que o Brasil pode dar de transferência de tecnologia e know-how. Então, a feira ela é multissetorial. Então, os países africanos hoje estão numa fase muito interessante, né? Eles estão buscando uma diversificação econômica. Estão desenvolvendo a agricultura, estão desenvolvendo a indústria, a agroindústria. E com certeza o Brasil, por questões da própria similaridade econômica, né, nós estamos numa fase um pouco mais avançada, mas nós já passamos por essa fase, então nós temos uma experiência muito grande para trocar com esses países. Então, eles vêm em busca dessa nossa experiência e, obviamente, da nossa tecnologia, dos nossos produtos, enfim. Nós temos aí muita diversidade de interesses multilaterais que nós podemos trocar e por isso que a feira hoje traz essas possibilidades. Agora, dentro das possibilidades, qual que é o principal atrativo para o investidor brasileiro no continente africano? Olha, hoje a África é chamado celeiro do mundo para os grandes players, né? Porque faz um pouco mais de uns 15, 20 anos que eles estão gozando da independência e da democracia, a maioria dos países, né? E o brasileiro, em geral, não conhece essa nova África, né, que está em desenvolvimento. Inclusive, a FEAFRO, que está na 4ª edição, ela passou por várias fases dessa África, né? A gente passou da fase que ela queria infraestrutura, ou seja, a construção civil, era o maior interesse. A gente passou na fase que ela queria energia, que era o maior interesse. Hoje a gente está vendo a fase que a África quer agricultura e tecnologia. Então, essa formação do continente, do interesse de desenvolvimento econômico, emprego, renda, é como o Brasil viveu, por exemplo, na década de 60 e 70. Então, o continente está em crescimento. Está em crescimento. Então, os imigrantes vieram para cá, os europeus principalmente, árabes, todos eles vieram para cá, muitos deles até sem recursos, né? E chegaram aqui, hoje são donos das grandes multinacionais, das grandes empresas, enfim, e conseguiram montar um empreendedorismo aqui e se desenvolveram em nosso país, né? Então, na sua opinião, a bola da vez é investimento em tecnologia. Com certeza. E hoje, inclusive no agronegócio, né? Porque a África, como o Brasil, tem um clima muito semelhante, então tem uma geografia semelhante. Então, hoje a gente pode expandir aquilo que nós desenvolvemos na parte agrícola para o continente. Então, na parte da soja, algodão, enfim, em todas as culturas que nós desenvolvemos hoje aqui tecnologicamente, criação de gado, a gente pode desenvolver tudo isso hoje no continente. Agora, Solange, a gente não pode perder a oportunidade também de falar um pouquinho, né, do intercâmbio cultural entre Brasil e África. Qual a importância dentro da feira, né? O que a feira traz em questões culturais? Toda a formação diaspórica brasileira pode ser reconhecida com a vinda dos africanos, né? A Silvana está falando do agronegócio, está falando das questões da agricultura e da tecnologia. A gente tem que pensar no intercâmbio de ideias, no intercâmbio, no turismo de negócios e nesse intercâmbio, principalmente, para entender essa cultura brasileira, que é tão africana, e aí você vai conhecer os países de origem. Então, há um interesse e há uma oportunidade muito grande nessa troca de conhecimentos. Porque a gente tem, por exemplo, nós temos instrumentos musicais tão utilizados aqui no Brasil, que são instrumentos africanos, e nós temos instrumentos aqui no Brasil que já desapareceram lá no continente, né?
Então, nós também somos uma reserva, é muito importante isso, nós somos uma reserva histórica também de uma África anterior a essa que está emergindo agora. Então, tem os tecidos também. Os tecidos, né? Hoje nós somos os maiores consumidores de tecidos africanos. Tem a parte de design hoje, por exemplo, na parte de arquitetura. Exatamente. Móveis. Quer dizer, cultura e desenvolvimento econômico andam juntos, né? Com certeza, com certeza. Hoje, até, por exemplo, a gente tem a questão do African Fashion Week, que inclusive está vindo para o Brasil, né? Que grandes grifes como Chanel, Cavaleira, Yves Saint Laurent, que tem a parte de estilização africana, eles trabalham essa moda africana porque já é uma grande tendência mundial e está vindo agora para o Brasil. Por quê? Porque também tornou-se uma tendência aqui no nosso país, né? Por conta dos tecidos, das cores, né? Enfim, da questão do design, né? Dos próprios estilistas Sim. africanos que hoje estão fazendo aí, eles estão trazendo muito conhecimento para o estilista brasileiro, para o estilista afro-brasileiro que vai buscar no continente as suas referências. A vinda desses africanos está sendo essa troca de conhecimento, de informação, está se criando uma moda afro-brasileira, mas com uma tecnologia vinda do continente africano, dos diversos países. Então, isso reverbera de uma forma muito positiva. Há uma expectativa muito grande dos africanos com relação ao Brasil, mas há essa expectativa muito maior também dos afro-brasileiros desse reencontro, né? Porque existe aí uma encruzilhada de passado e de presente que está emergindo. Com certeza. E que para os dois, né, porque nós temos uma dimensão continental e o continente está vindo, 32 países do continente, é muita informação, é muita coisa que com certeza vai impactar muito aqui. E tem a questão da economia criativa também, né? Porque, bom, tudo isso é economia criativa, né, o que a gente falou, mas tem a questão das tecnologias para televisão, cinema, rádio, sabe? Toda essa parte da publicidade, sabe? Dessas startups hoje que trabalha-se a questão da criatividade na área de tecnologia. Tudo isso está sendo eles estão vindo buscar também, sabe? Que hoje o jovem africano, hoje tem grandes áreas de startups, por exemplo. Você pega hoje o Quênia, é o Vale do Silício da África. Então, você pega lá grandes áreas você tem grandes trabalhos de startups lá que estão acontecendo, tem unicórnios lá também. Tem os unicórnios. Tem os unicórnios lá. Então, essas informações vão estar dentro da FEAFRO para que não só o brasileiro, mas que a América Latina como um todo entenda o que está acontecendo no continente, porque essas informações não chegam aqui de maneira tão fácil, mas dentro da feira ela vai acontecer, né? Agora é importante a gente também lembrar, nesses 2 dias de evento, além de expositores, né, rodada de negócios, existem alguns eventos paralelos, algumas atividades que são interessantes a gente ressaltar para o telespectador da Rede Alesp? Tem, porque, bom, a gente fez parceria com algumas entidades, inclusive com uma aqui da Assembleia Legislativa. Exato, isso nós vamos até tocar daqui a pouquinho, que é muito importante. Mas a gente, bom, esse ano está sendo um ano para a gente muito interessante, né? Depois de 3 edições, nessa 4ª edição, nós vamos receber algumas autoridades máximas, né? Vamos receber o presidente da República Democrática do Congo, que é um país até polêmico do continente africano, porque pode-se dizer que é o país que, embaixo dos pés, é um dos países mais ricos, que é onde tem os grandes minérios, estão lá. E onde tem alguns conflitos ainda, mas é um presidente que foi eleito democraticamente, que tirou um antigo presidente, mas ele já está com medidas interessantes, democráticas, já conseguiu colocar a escola pública para
para educação infantil, ele está querendo vir ao Brasil, inclusive, para conhecer um pouco do nosso sistema social para poder colocar no Congo, também fazer a parte de cooperação agrícola para levar para lá. Então, está vindo o presidente do Níger, enfim, primeiro-ministro Cabo Verde. Então, a gente vai receber essas autoridades e eles querem passar um pouco do que eles estão desenvolvendo nesses países e buscando as nossas iniciativas para levar para lá. Então, é uma agenda que não é uma agenda oficial política, né? Mas é uma agenda... Mas acaba juntando, juntando né? tudo isso e para a gente é muito interessante, né? Porque é a primeira vez que a gente vai receber um chefe de Estado no nosso evento, né? Aliás, ministros a gente sempre recebe, deputados, sempre vem, mas chefe de Estado mesmo é a primeira vez. E alguns grandes empresários, que são fortunas da África, que vêm buscar também parcerias e oportunidades, né, aqui e investir também aqui no Brasil em algumas áreas. Eles querem investir no Brasil. E isso é interessante, estão buscando áreas e setores de investimento. Então, que é o contrário, né? Então, é muito interessante isso também. Então, esses eventos vão acontecer. Então, a gente vai ter salas de negócios, né? Esse ano a FEAFRO está mais focada nos encontros de negócios. E, ao invés de fazer aquelas rodadas que são rapidinhas, nós vamos fazer rodadas de 1 hora, né? Então, a empresa vai ter 1 hora de conversa com o nosso matchmaking, vai ser muito bem elaborado. Então, nós criamos também um co-work, porque enquanto ele espera a reunião, ele trabalha, sabe? Então, vai ser realmente bem focado no negócio mesmo. E o fórum, que vai estar discutindo todas essas questões, né? Os painéis, com palestrantes, com preletores muito interessantes, falando sobre assuntos que vão confluir com o que está acontecendo durante os encontros de negócio. E o seminário de afroturismo. Sem dúvida tem nenhuma, o seminário que de você vai contar afroturismo. pra gente. Que ela já vai contar um Novidades do pouquinho. seminário de afroturismo. Nós estamos aí construindo com a Secretaria de Estado do Turismo um seminário de afroturismo, porque o afroturismo está se desenvolvendo de uma forma extremamente positiva no estado de São Paulo, no Brasil, mas o estado de São Paulo tem sido também, de novo, a locomotiva desse processo todo. Se nós temos aí uma Rota da Liberdade, que eu criei lá em 2006, o primeiro projeto de afroturismo do estado de São Paulo. Hoje nós estamos aí com diversos projetos, inclusive com uma startup que está quase virando um unicórnio, né? Ela está naquele momentinho que vai atravessar a soleira, que é o Diaspora.black. E uma coisa muito importante que o próprio governo do estado vem trabalhando, a questão das companhias aéreas. As companhias aéreas africanas têm uma atuação gigantesca aqui no estado de São Paulo. Então, nós temos os africanos vindo, nós temos os brasileiros indo, e a gente precisa discutir isso, a gente precisa conversar sobre isso, porque nós temos uma situação aí muito importante, muito interessante, e o Estado se sensibilizou e não é de perder oportunidades. Se estão vindo aí 32 países africanos, vão falar sobre turismo. Sem contar que o turista africano gasta bem, né? Exatamente. Ele gasta muito mais que qualquer outro turista internacional. Sabe? A média é de 30%, 40%, 50% a mais que qualquer outro turista internacional. Agora nós temos aqui na Assembleia Legislativa um departamento que vem realizando um trabalho incrível, que é o SOS Racismo. Vamos falar um pouquinho da parceria que vocês firmaram, né, na FEAFRO 2019 e os eventos, né, tudo que foi programado. Vamos falar um pouquinho. O SOS Racismo é uma parceria que a gente firmou este ano, inclusive por conta até dessas autoridades que estão vindo, né, e aproveitar esse link com o nosso governo aqui do estado de São Paulo, com a Assembleia mesmo, até porque a gente pretende apresentar políticas públicas que reajam futuramente para
para as discussões que a gente gera no próprio evento, né? Então, a gente vai criar alguns eventos paralelos, trazer algumas autoridades, inclusive, para conhecer a nossa estrutura, que é gigantesca aqui na Assembleia, né? E a gente também acredita muito que se nós não realizamos mais negócios com a África, é porque a barreira do racismo impede. Então, se nós tivermos isso mais claro, eu acredito... Uma ferramenta é esclarecer, né? Com certeza. Claro, a gente vê grandes avanços, né? A gente precisa parabenizar aí todos os movimentos que ao longo de tantos anos têm lutado por isso. Então, a gente vê aí uma evolução, né, que é grande, mas que ainda precisa continuar crescendo. Mas a minha compreensão ao longo desses anos, fazendo negócios, eu conheço 19 países do continente africano e tento fazer negócios e trazer esses negócios para cá, mas eu ainda percebo que a barreira do racismo ainda é um grande empecilho para que esses negócios ainda sejam tão bem sucedidos como eles poderiam ser. Quer dizer, o brasileiro enxergar a África ainda como grande possibilidade em relação a outros lugares do mundo, né? Ele não enxerga porque o nosso racismo estruturado impede isso. E a visão muito antiquada que tem da África, né? Porque o brasileiro tem uma visão da África dos anos 80, sabe? Ainda está na época, na época dos roqueiros lá que fizeram aquele espetáculo lá para arrecadar dinheiro para a Etiópia que passava fome. Hoje a Etiópia é um país altamente industrializado, né? E moderno, inclusive. Se chegar lá na capital da Etiópia, você vai achar que não saiu do aeroporto de Guarulhos. Fala, opa, peraí, eu estou em Guarulhos ou estou em Addis Abeba, sabe? Porque são cidades grandes, desenvolvidas e, de repente, sabe, é muito complicado. Às vezes eu vou dar uma palestra aqui no Brasil mesmo, aí sempre tem alguém que levanta a mão e pergunta, mas a África paga? Aí eu falo assim, poxa, eu queria saber do que vive a China, Estados Unidos e a Europa. Né? Eles vendem e recebem o quê, né? Em troca, né? Não são vibrações positivas, né? Sim. Então, é uma pergunta, né, que não tem cabimento. Então, isso é fruto de preconceito, né? Então, e o preconceito nasce dessa questão racial, com certeza. Porque a visão brasileira vem de 1500, vem do processo de escravidão e etc. E falando do processo de escravidão, não querendo fazer propaganda, mas o livro do Laurentino Gomes, que estão aí nas livrarias, né, falando sobre escravidão, nós da FEAFRO contribuímos com a pesquisa dele no continente africano, né, eu acho que é um livro interessante, porque tem aí desvenda um pouco, né, algumas coisas que a história não contou. Então, acho que é interessante o pessoal ler esse livro também para poder saber um pouco mais, né? Silvana, Solange, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, mas vamos prestar serviço. A FEAFRO, ela acontece, então, em São Paulo, nos próximos dias 20 e 21 de novembro, não é isso? No pavilhão amarelo do Expo Center Norte. E quem quiser visitar a feira, é gratuito? Como funciona? Olha, tem uma inscrição, ela não é gratuita, porque ela é uma feira voltada a encontros de negócios, na verdade, né? E como ela não é totalmente expositiva, então ela está no site www.feafro.com.br, mas eu quero dizer que a gente vai ter muitos vouchers VIPs. Então é para você ficar atento nas nossas redes sociais, porque a gente vai dar muito código VIP, muito mesmo, sempre a gente dá. Então, e principalmente quem fizer contato com o pessoal do SOS Racismo aqui da Assembleia, vai com certeza receber vouchers VIPs para visitar a feira. Então é importante entrar em contato com o SOS Racismo. É importante, porque eles vão ter aí, né, uma grande quantidade de vouchers VIP para estarem conosco na feira, principalmente para participar dos fóruns, alguns encontros de negócios e algumas atividades que a gente vai organizar com eles.
Tá bom? Tá bom, eu quero agradecer a presença de vocês no programa Em Discussão. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço o convite, agradeço a Assembleia Legislativa, agradeço a você, agradeço a SOS Racismo por nós estarmos aqui, poder falar um pouco mais sobre a África e falar sobre a nossa feira, até 20 de novembro. Tá certo, muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial. Falamos da FEAFRO 2019, que acontece nos próximos dias 20 e 21 de novembro no Expo Center Norte. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Com a situação.